você começou a trabalhar com Sandplay? Olha, essa é uma longa história, né? Mas eu comecei no meu próprio processo terapêutico, né? Eu fazia terapia na abordagem junguiana, minha terapeuta Ana Maria Sanino, já trabalhava com Sandplay nos anos 80 e eu experimentei a caixa com ela. Gostei, fiquei encantada com a técnica. E isso, depois ao longo da minha formação, eu fui me informando mais, fui fazendo outras vivências e tal, até que um dia eu consegui um consultório em que eu tinha mais espaço para montar a minha caixa, e aí então eu comecei a colecionar as miniaturas, né, que é uma coleção que leva um tempo, né? Eu comecei a buscar essas miniaturas, comecei a criar o meu armário, era um outro consultório, era um outro armário, e eu comecei a utilizar, né, com os meus pacientes, e fui vendo que isso resultava uma diferença muito grande, né, no processo. Porque é importante, existe uma lista de materiais, de miniaturas, que é importante a gente ter para que haja possibilidade do inconsciente se manifestar amplamente, né? Então tem que ter símbolos variados, figuras humanas variadas, objetos, enfim, de tudo um pouco para que a pessoa possa construir um mundo. Fazer uma representação. Uma representação, né, do mundo, qualquer coisa que exista, né? Claro que não dá para a gente ter tudo, mas que tenha uma variedade, né, e que crie amplas possibilidades para a pessoa trabalhar. E quando não tem o objeto que a pessoa quer, que a gente tenha algumas coisas que possam ser adaptadas. Então eu tenho, por exemplo, alguns materiais de sucata, posso até mostrar, retalhos de madeira, varetas, restos de lajotas, pastilhas, várias coisas, para que as pessoas possam criar, né? Pedacinhos, restos de marcenaria, né? Coisas que pode improvisar, né? Que a pessoa pode improvisar com esses materiais. E também é recomendado que se tenha massinha, retalhos de tecido, papéis coloridos, para que a pessoa construa alguma coisa que ela sente falta aqui dentro da coleção, né? Então a gente também vai usando a criatividade, né? Algumas peças, inclusive, eu mesma fiz. Olha que coisa mais interessante. Aqui a gente tem uma árvore feita com bucha vegetal, né? E que, assim, como é muito difícil a gente achar algumas miniaturas. É difícil. Então a gente vai confeccionando aquilo que a gente sente falta, né? Eu queria uma árvore florida, aqui eu fiz uma árvore florida. É muito bonita essa sua árvore florida. E também construo alguns, mas... Outras coisas a gente acha em lojinhas, né, de enfeites, lojinhas de artesanato, e a gente vai adaptando. É uma medida padrão de 52 por 77 de altura, justamente porque esta medida é uma medida que faz com que você possa visualizar a caixa inteira. Na hora que você está trabalhando na caixa, se vê tudo. E na hora que você tem a cena pronta, você, em frente para a caixa, você tem a possibilidade de vê-la completa, né? O seu campo visual abarca a caixa pequena. Por exemplo, uma casa,
muito pequena, ela colocada na caixa, ela pode dar a impressão de distância. Então a pessoa pode usar essa figura pequenininha para representar que essa casinha está muito longe, né? Já que se ela for utilizar uma casa maior, um elemento maior, né? Ela pode colocar mais à frente da caixa e ela dá a impressão de que então aqui é próximo e aqui é distante. Então é interessante ter figuras, né, de miniaturas de tamanhos diferentes. Né? Também o significado, isso tem um significado para cada pessoa, né? Ou como ela se expressa numa dimensão micro, ela se expressa numa dimensão macro, né? Ela se expande ou ela está contida, né? Então tem vários significados para esse tipo de representação, né? Na verdade, o paciente faz a caixa espontaneamente e é o inconsciente que está. E ele pode fazer uma coisa mesmo paradoxal, por exemplo, de colocar em cima dessa ponte alguma coisa que não tem nada a ver com uma ponte. Poderia colocar, por exemplo, um vaso de flor. Acabei de achar. Que é uma coisa incongruente aqui, quer dizer, não é uma coisa lógica, mas isso é possível dentro de uma infinidade de arranjos possíveis. Quando a pessoa olha o armário, algumas miniaturas chamam a atenção, ela acha interessante e tal, e ela quer agregar a caixa. Isso é o inconsciente já manifestando, são símbolos aparecendo, né? E ela começa a dar um arranjo, mesmo que a princípio seja alguma coisa muito racional, muito egóica, com o tempo ela vai se soltando, vai relaxando, e ela vai brincando, porque exatamente o Sandplay resgata o lúdico. Ela vai brincando, e conforme ela vai brincando, o inconsciente vai se manifestando, os símbolos vão se expressando na areia. Então você tem, por exemplo, uma primeira caixa, né? Uma primeira caixa pode ser até um prognóstico, né, do que vai ser o tratamento da pessoa. Isso é verdade, interessante. É como a primeira caixa pode ser interpretada como um sonho inicial na terapia. Então você não tem só a ponte, mas você tem também no outro lado, do lado de lá, a cerca. Então esse transpõe aquele limita. Isso. Também é outro contraponto. A gente está trabalhando o tempo todo com as polaridades. Com as polaridades. A bruxa e o ursinho, a árvore florida com a conífera. Né? Então, aqui, lá você tem mais plantas e aqui tem menos plantas. Então, lá tem menos seres vivos, aqui tem mais seres vivos. O que está mais perto está mais aconchegante, digamos assim. Né? Então, se é uma caixa nossa, né, agora fazendo uma leitura simbólica, né, que da dupla. Nós duas trabalhando em parceria, a gente vai estar sempre tentando equilibrar o que falta uma para outra. Interessante. Você vai dar uma ideia, eu vou completar a sua ideia, eu vou falar uma parte, você vai falar outra parte. Eu deixei alguma coisa sem mencionar, você vai lembrar e vai mencionar. Então nós vamos estar sempre buscando uma complementação da fala uma da outra. A gente visualiza na caixa essa harmonia, esse equilíbrio entre os elementos, o significado de cada elemento dentro do contexto total. Então, aqui tem uma coisa interessante também, né? Porque aqui você tem um triângulo com as pedras. E o barco com as duas figuras marinhas também formam um triângulo, né? Isso, outra coisa importante, o número de elementos. O número de elementos também pode estar revelando alguma coisa simbólica, né? Então, eu coloquei aqui, vamos dizer, 5 bolinhas, né? Então, que significa os 5. Aqui tem 3 elementos, a trindade, né? 2 naturais, um construído pelo homem. Então tem 4 galinhas,
E o peru, aqui é o 5 de novo, ó, tem 5, tem 5. Então, mas a gente não pensou. Não, o inconsciente aqui produz, Ele faz, né? ele se expressa. Muito interessante.